Oi galera, vocês vão ver agora o vídeo da turma 2141, o quarto ano de Eletromecânica, sobre o tema Educação e Liberdade, segundo a filósofa Hannah Arendt. Mas, afinal, quem foi Hannah Arendt? Ela é considerada a pensadora da liberdade e viveu as grandes transformações políticas do século XX, como a ascensão do nazifascismo, da Segunda Guerra Mundial e também o crash da Bolsa de Nova York em 1929. Sua obra é fundamental para entender e refletir sobre os tempos atuais, dilacerados por guerras localizadas e nacionalismos. Ela era de família hebraica, mas sempre professou sua fé em Deus de forma livre. Foi aluna do filósofo Heidegger, da qual também foi amante, e formou-se em filosofia na Universidade de Heidelberg. Morou também em Berlim, depois partindo para Paris. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi mandada para um campo de concentração, mas conseguiu fugir para Nova York. Defendeu também os direitos dos trabalhadores e atuou contra a Guerra do Vietnã. Em Entre o Passado e o Futuro, um texto de Hannah Arendt de 1990, ela diz que a essência da educação é a natalidade. Nesse sentido, educar é acolher as crianças, que nascem para o mundo, mas ainda não o conhecem. Nós os preparamos para futuramente poderem assumir um lugar que está reservado para eles, legado para eles. Temos que, então, familiarizá-los para que eles percebam que vale realmente a pena se empenhar para transformar esse mundo. Os novos podem intervir no mundo por serem livres, porque, apesar de estarem inseridos em uma realidade já dada, já feita por nós e por nossos antepassados, eles também podem modificar. Para Hannah, isso é liberdade, a capacidade de dar início, poder modificar nada. A educação, por sua vez, diz respeito à nossa atitude face ao fato da natalidade. Com elas, assumimos a responsabilidade de receber os novos e de contribuir, para que no futuro possam desenvolver de fato o dom que lhes é dado por nascimento, a liberdade. Assim, a natalidade é o ponto de encontro entre a educação e a liberdade. Qual a relação entre natalidade e liberdade? Obrigado. A nossa trajetória no mundo é efêmera, mas fazemos parte de uma história mais abrangente. Ela é anterior a nós e continuará depois de nós. Mas ela não é linear, não segue padrões, mas acontece por meio da ação dos homens. Entre o nascimento biológico, com o qual surge essa potência renovadora, e o momento no qual os novos poderão ativamente assumir sua liberdade, e agirão que se insere a educação, que tem, segundo Hannah, introduzir os novos no mundo que os antecede, e sempre é mais velho que eles, e contribuir para que eles desenvolvam sua singularidade, aquilo que tem de único e novo para o mundo. Na sua opinião, quais são as tarefas básicas da educação? Ué, como assim? Obrigado. Um forrozinho, meu brother! Para Hannah Arendt, o mundo não é simplesmente aquilo que nos rodeia, mas sim um espaço construído pela ação e pelo trabalho. Nesse espaço construído, os seres humanos podem criar formas de convivência e interação entre si,
que vão além da preocupação com a mera sobrevivência ou com a continuidade da espécie, embora essa preocupação com a sobrevivência e com a continuidade não deixem de serem supridas. Sendo assim, ela distingue entre a atividade humana, que se preocupa com as necessidades vitais, no caso o labor, e as atividades que dizem respeito ao mundo humano, que são o trabalho, a ação e o pensamento. O labor, que está relacionado com as atividades vitais, corresponde a uma característica que o ser humano tem de suprir as suas necessidades, como por exemplo a fome, que ele produz o alimento e consome o determinado, e consome ele próprio, para satisfazer essa necessidade, construindo assim um ciclo de produção e consumo. Já o trabalho, que está relacionado com as atividades que dizem respeito ao mundo atual, está relacionado com a mundanidade do mundo, isto é, a necessidade de construir um espaço duradouro no meio de uma natureza onde tudo aparece e desaparece constantemente. Assim, o ser humano fabrica artefatos, objetos de uso e espaços que não se destinam ao consumo imediato, mas que lhe possam ser úteis e que lhe garantam a estabilidade para ter um lar que ele não possui por natureza. Já a ação, que também está relacionada às atividades que dizem respeito ao mundo humano, é atividade especificamente humana. O que nos impele a agir é a condição da pluralidade dos seres humanos. A ação diz respeito à convivência entre os humanos, que são singulares. São singulares, mas não vivem no singular, e sim no plural, porque eles vivem com outros seres humanos. Estamos aqui no Centro de Vitória da Conquista para fazer uma entrevista com algumas personalidades da cidade. Vamos aqui entrevistar agora um rapaz simpático que estava passando pela rua. O que é mundo para você e como você o enxerga? Ué, com meus olhos eu não sei mais o que falar. Muito obrigado. Durval, para você, o que é um bem comum? Bem comum é aquilo que serve a mim, a você, ao outro, e que a gente tem que respeitar isso aí, utilizar isso da melhor maneira possível, porque não pertence só a nós, pertence ao demais, né? É um bem, se você tem um bem atual, né, em termos de recursos naturais, por exemplo, tá? Você tem que respeitar, porque é um bem comum que serve tanto para a sua geração quanto para gerações futuras também. Então isso é um bem comum, isso é o que a gente entende como algo que deve ser de utilidade tanto para mim, quanto para você, quanto para qualquer outro que venha. Obrigado. Fazer outra entrevista aqui. Para você, o que é um bem comum? O bem comum é felicidade. Felicidade, a pessoa feliz toda hora, feliz toda hora. Vamos fazer aqui agora uma entrevista com um trabalhador aqui do centro da cidade. O que é mundo para você e como você o enxerga? As coisas meio complicadas, né? Difícil. A gente tem que trabalhar para arrumar alguma coisinha para manter a vida, né? É muito complicado. Muito obrigado. Para você, o que é um bem comum? Obrigado. Coisinha mais linda, gente. Coisinha bonita. Coisinha. Opa. Bem, segundo Hannah Arendt, o mundo está fora do lugar. Os interesses particulares das pessoas estão tomando lugar dos interesses coletivos. Ou seja, cada um tem como objetivo atender somente às suas necessidades, sejam elas reais ou inventadas. E não se preocupa em suprir as necessidades coletivas. Essa é a cultura que precisa ser substituída para que haja renovação do mundo, como é esperado. As palavras de Hamlet diziam que o tempo está fora dos eixos. Ó ódio ter nascido para colocá-lo em ordem. Isso se aplica a cada nova geração que surge, onde é colocada toda a esperança das pessoas na mudança e, consequentemente, na melhoria. Porque cada indivíduo é único e diferente de todos os outros que já existiram, sendo assim, por ser ele o responsável pela mudança que se espera no mundo. Estamos aqui agora entrevistando a trabalhadora do Centro de Vitória da Conquista. O que Hamlet quis dizer com a frase "ó tempo está fora do eixo, ó ódio maldito ter nascido para colocá-lo em ordem"? 大家好，我叫林慧，我来自中国，很高兴来到巴西。
我很喜欢巴西，我感觉巴西很好。Por que a natalidade renova a esperança no mundo? Eu não sei falar nada. Não sabe mais não? Muito obrigado. Entrevistar aqui agora Caio, um ex-aluno, uma pessoa carismática que estudava no Cefet. Fazer uma pergunta aqui. Por que a natalidade renova a esperança no mundo? Bom dia, meu grande Totó. Boa tarde, tudo bem? Como diz a pergunta, eu acho que natalidade tem tudo a ver com Natal, né? Então, Papai Noel, as crianças, a alegria, a família. Então, tá tudo bem, né? Tá tudo legal, tá tudo em paz. Tá certo. O que Hamlet quis dizer com a frase "o tempo está fora do eixo, o ódio maldito ter nascido para colocá-lo em ordem"? Repita pra mim, por favor. O que Hamlet quis dizer com a frase "o tempo está fora do eixo, o ódio maldito ter nascido para colocá-lo em ordem"? Assim, Hamlet foi um grande lateral esquerdo, eu gostava muito dele, jogar ali na ponta. Essa frase representa o óbvio. Eu acho que maldito e ódio numa mesma frase. Eu já fico emocionado. Acho que... Obrigado. Segundo Hannah Arendt, a singularidade se mostra no espaço entre as pessoas e não fica restrita nem à interioridade, nem ao espaço privado. Nesse sentido, é importante apontar que a singularidade não se refere nem à personalidade, nem ao projeto de vida individual ou ao estilo de vida. Não podemos conhecer nossa singularidade por meio da introspecção, pois a relevância da singularidade ocorre no momento em que agimos em relação aos outros, nos nossos atos, ações. Assim, não é a própria pessoa que num primeiro momento toma conhecimento da sua singularidade, mas são os outros que a percebem antes dela.